O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Sim. Obrigado, Senhor. Hoje, dia 2 de novembro de 2021. Ontem, dia 1º, dia de Todos os Santos. Assim, várias pessoas de seus segmentos o consideram dia de Todos os Santos. Eu, ouvindo as notícias que abundam em nossas redes sociais, nas televisões, nos rádios, me chamou a atenção algo que eu questionei. Nós dizemos que temos fé em Deus, que acreditamos em Deus, e todos dizem Deus acima de tudo. Ora, se eu tenho essa convicção, essa fé e esse amor a Deus, eu tenho que ter algo que me contate com este Deus. E algo que nos faz esse contato com Deus está dentro de nós. Às vezes eu me assusto. Todo mundo lê de segmentos A, segmento B. O templo, vós sois o templo do Deus vivo. Se nós somos o templo de Deus vivo, Deus está dentro de nós. E não em qualquer outro lugar. E todo mundo fala solidariedade, amar o próximo. Ora, se Deus está dentro de mim, quem é o meu próximo primeiro? Sou eu. O meu próximo primeiro sou eu. Se eu não conseguir me interiorizar, me perceber, me respeitar, me cuidar, como eu posso amar a Deus? E isso consta nas Escrituras, que é impossível amar a Deus se a pessoa não ama a si própria. Porque está escrito, a minha paz vos dou, eu não vos dou a paz como o mundo vos dá. Porque não tem paz para dar. Então eu vos dou a minha paz que o mundo não pode dar. Porque se eu, cidadão, a pessoa humana, não tenho uma felicidade, todo o sucesso, todas as conquistas que eu faça, redunda em nada. Porque não existe amor. E amor é respeito, é justiça. As nossas mensagens sempre afirmam. Eu vou agora repetir, jogar nossas mensagens, que há anos e anos nós temos essas mensagens. Vamos ouvir essas mensagens. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora.
Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar. É respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Vocês, todos que estão assistindo, ouviram as mensagens que colocamos. O direito de um começa onde termina o do outro. E se cada um fizer a sua parte, então cada cidadão, ele tem uma responsabilidade dentro da sociedade. Ora, e hoje nós estamos observando que cada cidadão não exerce a sua função e nem a sua responsabilidade. É atropelado. Está faltando dignidade. Faltando dignidade. Todo mundo fala em livre-arbítrio, liberdade de expressão, mas quando a pessoa se submete a outro, a uma ideologia que atropela esse respeito, essa dignidade, ele torna-se escravo. Tem uma parte da Escritura que eu adoro ouvir e ler. Não estou falando aqui como evangélico, não. Eu não tenho segmento religioso, não. Eu sou um pesquisador, como psicólogo, jornalista. Eu gosto de pesquisar. Tive a oportunidade de aprofundar dentro da psicologia, fazendo um curso de psicossomática contemporânea, após psicólogo. Fiz o jornalismo, me aprofundei com alguns cursos, tipo jornalismo investigativo. E hoje, a gente observa o cerceamento. Não estou defendendo aqui classe A, B, C e D, não. Todas elas têm que fazer a sua parte. Isto é uma sociedade em que cada um tem a sua função precípua para que o todo se manifeste. Eu não tenho que ser bom para A, não tenho que ser bom para B, eu não tenho que ser bom para C nem para D. Se nós examinarmos as Escrituras, porque a maioria tem uma noção dela, repete o tempo todo justiça. O tempo todo. E lá fala, guia-me pelas veredas da justiça. Lá o Salmo 23. Nós vamos ver em todos os evangelistas a justiça. E Jesus falava, foi transcrito, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como? Se nós hoje vivemos uma época da mentira, em que se enaltece as mentiras, e depois diz eu sigo a religião A, B, C e D, se eu minto constantemente e apoio os que mentem, eu sou ímpio, eu me torno um ímpio. Quando eu sou conivente com a mentira, quando eu sou conivente com o erro, quando eu apoio estas questões, eu estou fazendo maléfico para a sociedade, porque eu não estou exercendo a plenitude do meu direito, como nossas mensagens colocam. Inclusive tem uma mensagem no jornal nosso, eu vou colocar rapidinho, e os senhores podem observar a plenitude da liberdade. Eu tenho que ter a plenitude da liberdade. E ela passa no exercício da função. Quando eu chego, um manda, outro obedece. Na carreira militar, dentro dos quartéis, tem sentido. Até certo ponto. Porque o militar, até isto, ele pode representar contra o seu superior, se ele discordar.
Ele tem que correr o risco, ele tem que ter a dignidade. Vou representar contra o senhor. Está lá no regulamento, está lá na legislação militar. Isso é dignidade. Senão eu torno aqueles elementos, aqueles chamados puxa-saco, tem outros nomes, que fica só para levar vantagem. Na primeira oportunidade ele destrói o chefe, destrói o outro, porque ele não tem dignidade, ele não tem integridade. A dignidade faz com que você encare o desafio de sua função, de qual você está representando. Senhores, eu vou parar nesse vídeo, nesse momento, mas vou pedir que os senhores nos acompanhem no nosso vídeo no YouTube. Pesquisem Nivaldo Pereira, o incentivador, como também iremos fazer vídeo com um pouco de humor na vida. Porque está muito triste esse cenário de muito negativo, de muita maldade. Me desculpe eu falar isso, mas eu agradeço a todos que nos deram o privilégio de ouvir, de participar com esse programa de hoje. Vamos reagir, vamos encarar o desafio. Se uma pátria, se um estado ou um município tem algo negativos, todos são responsáveis porque vibramos nessa faixa. Como psicólogo, como pesquisador, nós sabemos que cada pensamento nosso soma para o bem ou para o mal. Se nós apoiamos determinadas vibrações, nós estamos fazendo com que aquilo ocorra. Eu vou até ler, vou pegar aqui a Bíblia, para ler aqui uma parte que é interessante. No Salmo 37, capítulo 27, aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Esse faz o bem deixa uma interpretação profunda. É fazer bem a sua função, bem a sua parte, mas aparta-te do mal. Não seja conivente com os erros para agradar A, B, C. Encare o que for necessário, porque senão você não tem a fé que cada cidadão, cada pessoa é o templo de Deus vivo. E o capítulo 20, o versículo 28 desse capítulo 37, ele diz o seguinte: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Veja só, juízo. Nós precisamos fazer uma boa reflexão da nossa caminhada como cidadão, como pessoa humana. Participe conosco. Inscreva-se no nosso canal e dê sua sugestão lá no YouTube. Pesquise Nivaldo Pereira, o incentivador. Grato pela atenção dos senhores. Obrigado, senhor, por mais esse programa, com a graça de Deus. Hoje, dia 26 de outubro de 2021. Eu estava aqui tendo umas aulas, aprendendo com a nossa professora, que a gente sempre volta a ser criança. Sempre volta a aprender. E eu estou nesse estágio. Aí, mexendo na rede, aprendendo, aí a nossa professora, que é jovem, né? Está me ensinando que é jovem, então a gente tem que aprender com o jovem. Então, essa vida é essa brincadeira, né? Aí ela colocou lá o aniversário dela, né? Falou, meu aniversário aqui, então estou no parabenizando. Aí eu lembrei de uma coisa interessante. Nós vamos botar humor na vida. Antigamente você jamais perguntaria a idade para uma jovem, para uma mulher. Isso era uma indecência. Mas olha o humor.
Aí você chegava, quantas primaveras você tem? Né? Queria fazer, hoje acabou, não existe negócio de primavera, é quantos verão? Porque no Facebook é verão, tem tantos milhões, então quantos verão? Essa é é o humor da vida que nós estamos deixando de ter. E nós, o incentivador, nosso programa o incentivador, que nós colocamos com esse objetivo, também vai levar humor e alegria. Então vou botar, aguarde o nosso trailer do nosso próximo humor e participe conosco. Acima de tudo, compartilhe com todos o seguinte: viva a alegria da vida. Hoje, dia 19 de outubro, eu venho acompanhando as notícias, acompanhando as publicações e nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, como psicólogo, como jornalista, a gente sente algo que desagrada o bem-estar. A gente sempre fala na conquista do bem-estar individual, bem-estar da sociedade. Mas como esse bem-estar pode acontecer se a todas as grandes divulgações, seja na pequena mídia, média ou grande mídia, em qualquer contato de cada cidadão, nós só falamos das tragédias, das misérias, da pobreza. E quando se fala em fortuna, riqueza, ela é colocada como se você juntou muito dinheiro, você ficou rico. Às vezes também você está falando de pobreza. Porque essa escravidão do ter. Eu estava observando, fazendo uma pesquisa em Spinoza, quando ele fala a servidão do homem, nós poderíamos reportar outros tantos filósofos, outros tantos líderes de um grande movimento da sociedade, sempre procura alertar a esta questão. Eu estava observando, como estamos se falando aí em seca, e falando disto, falta de energia. Então tem um estudo sobre a questão do biocombustível. Nós temos um ator brasileiro da televisão, dos cinemas também, mas essencialmente da televisão, que morreu agora recente, Tarcísio Meira. Olha, a fazenda dele, toda a iluminação é retirada da própria fazenda. Por essa tecnologia da bioenergia, é dos estrumes, da vaca, do avinhário, das galinhas, dos porcos, inclusive, é o que mais dá essa bioenergia. O tratamento que existe. E um detalhe, hein? Até a água é reaproveitada. Então tem uns projetos maravilhosos. Se ainda vende o excedente da energia. Tudo reaproveitando tudo da fazenda. Não se perde nada. Ora, aí eu fiz uma pergunta no nosso país imenso, com essa produção imensa de frango, de gado. Ué, o que está ocorrendo? Se todos fizessem, se o sistema fomentasse mais,
incentivasse mais, nosso programa é o incentivador. Aqui, faça a pesquisa no nosso Nivaldo Pereira, o incentivador, e vai encontrar a maioria dos nossos vídeos. E nós vamos estar pautando esses vídeos sempre com essa questão de incentivar, vendo o lado positivo da nossa sociedade e da vida. Hoje nós estamos falando dessa questão da bioenergia. Procure pesquisar, ver isto. Mas no próximo vídeo vamos falar do verde, do reflorestamento. Existe hoje floresta fazendo floresta no deserto. É a questão da educação do ser humano como pessoa, como cidadão. Nós estamos falhando nisto aí. Eu agradeço a todos que estão vendo nossos vídeos, mas participe conosco, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se em nossos vídeos. Próximo vídeo estaremos falando sobre a floresta, sobre o verde, que tanto fala no desmatamento. O mundo, o ser humano tem a capacidade de solucionar suas próprias problemáticas. Obrigado a todos, participe conosco, inscreva-se em nossos vídeos e compartilhe com todos os demais. Muito obrigado pela sua atenção. O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Deus está em cada um de nós, dentro de nós. A pergunta: e nós? Estamos caminhando com Deus? Essa indagação que faço é que em todo lugar que percorro nas minhas caminhadas, eu só vejo falar em mais violência, mais corrupção, mas tantas agressões de cá, de lá, tantos infortúnios, tantas angústias, as doenças dessa desestabilidade emocional crescem assustadoramente. Aí eu me pergunto, todos nós afirmamos em todos os segmentos religiosos, Deus está no comando. Mas será que os comandados estão seguindo as ordens? Eu, ao ler algumas passagens na Escritura, observo que a Escritura é tipo quando a gente compra um aparelho, vem lá instruções para você poder usar o aparelho. Eu vejo a Bíblia, a Escritura, como uma instrução para o homem conseguir viver melhor. Tem uma parte das Escrituras que diz assim: errais porque não examinais as Escrituras. Ora, nós pregamos, quem são pastor, quem não é, quem é professor, que também sou professor, sou psicólogo, mas nós deveríamos ver dentro de nós se aquilo que nós falamos, se nós procedemos como tal. Indiscutivelmente, nós observamos que todo mundo que fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas nós vivemos debaixo de mentira o tempo todo. Então nós não estamos seguindo. Deus não está no comando, ou nós não estamos obedecendo esse comando. Mas tem algo tão sublime quando nós examinamos a Escritura que diz livre-arbítrio. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear é o que ele haverá de colher. Então não está nada errado. Tem uma parte em que Francisco Xavier, que é um espiritualista, poderia citar outro, que ele fala assim:
O homem tem direito a fazer o que ele bem entender, o que ele quiser com seu livre-arbítrio, mas ele ficará escravo às suas consequências. Isso é uma lei da natureza, a lei de causa e efeito. Se nós formos analisar, tudo o que ocorre na sociedade, em grande parte, na nossa vida individual, nós somos os responsáveis. Por isso as nossas mensagens. Se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora e o mundo melhora. Vamos refletir. Deus está dentro de cada um de nós. Deus está no comando. Mas será que esses comandados estão obedecendo às ordens? Que Deus nos ilumine nessa sagrada caminhada. Obrigado. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro.